Olá, galerinha. Mais uma vez aqui trazendo uma questão do Enem. Desta vez, trazendo uma questão do Enem de 2016, que foi motivo de dúvida em nossas aulas. Por isso, estamos trazendo aqui para que realmente a gente possa tentar, sanar essa dúvida. E diz assim a questão: o cultivo de uma flor rara só é viável se no mês do plantio, para o mês subsequente, ok, isso aqui é interessante a gente notar já do início, para o mês subsequente, diz aqui, o clima da região possui as seguintes peculiaridades. Quais são elas? A variação, certo, do nível de chuvas, de pluviosidade, nesse período, ou seja, nesses meses, não for superior aqui a 50 milímetros. Que guarde bem esse número. A temperatura mínima nesses meses, a temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus Celsius. E diz ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus Celsius na temperatura máxima. Um fruticultor, pretendendo investir no plantio dessa flor em sua região, fez uma consulta a um meteorologista que lhe apresentou o gráfico com as condições previstas para os 12 meses seguintes nessa região. Então está aqui o gráfico, como vocês podem ver na figura. E se vocês notarem bem, eu já deixei uma linha vermelha, que essa linha vermelha aqui, essas linhas vermelhas, é em relação a esses níveis de pluviosidade, que justamente está aqui à esquerda do gráfico, indicando a pluviosidade. Então, em milímetros, está aqui, 250, 200, 150, tudo isso aqui refere-se à pluviosidade. Então, nesse caso, essas linhas vermelhas vai nos dar uma noção melhor do que realmente foram esses níveis de um mês para o mês subsequente. Aí a pergunta é, com base nas informações do gráfico, aqui embaixo do gráfico, gente, o fruticultor verificou que poderia plantar essa flor rara. O mês escolhido para o plantio foi, aí tem os meses de janeiro, fevereiro, agosto, novembro e dezembro. Então nós vamos, a partir das informações obtidas pelo gráfico, ver qual o melhor mês, o mês escolhido para o plantio. Primeiro, o primeiro item aqui, que é o nível de variação, ele diz que não tem que ser superior a 50 milímetros. Aqui em cima, esse primeiro item. Então, nesse caso, a variação de chuvas de um mês para o mês seguinte não tem que ser superior a 50. Vamos olhar aqui a partir do mês de maio. De maio para junho, observando aqui no gráfico, de maio para junho, esses primeiros meses que aparecem, foi superior a 50? Não, Então, maio pode ser o mês escolhido. Vou colocar aqui maio. De maio para junho, não, Então, coloquei maio, que pode ser. Agora, vamos de junho para julho. Também não é superior a 50. Veja que não passa aqui dessa reta. A reta que está representando 50. Então, de junho até julho, não foi superior a 50. Então, junho também pode ser. Vamos colocar aqui, registrando os meses. De julho a agosto, se a gente for observar bem aqui, de julho a agosto também não é superior a 50. Então, julho também pode ser. Relacionar os meses que pode ser. Agora, de agosto a setembro, olha que variação, gente. Foi mais de 100 milímetros de variação. Se você olhar, ele passa por duas retas de de agosto a setembro. Então, agosto já não pode ser. De setembro até outubro, a gente observa aqui, olha a queda. Foi mais de 50 também. Se a gente observar que aqui está em cima praticamente do 150, o mês de setembro, podem observar. E o mês de outubro, veja que é abaixo de 100. Então, a variação foi maior do que 50 graus Celsius, ok? Então, no caso,
Setembro também não pode ser. De outubro a novembro, olha só, gente, a diferença aqui é de mais de 100. Ó. De outubro até chegar a novembro, é mais de 100. Então também outubro não pode ser. De novembro a dezembro, aí sim, ó. Aqui é menos de 50, porque ó, 250 está aqui em cima. Então aqui é menos de 50. No entanto, novembro eu posso colocar aqui nessa lista. Vou só colocar 9. Novembro. De dezembro até janeiro, ó, foi maior do que 50. Foi que passa desses 50 daqui. Então não pode ser dezembro. De janeiro a fevereiro já pode ser, ó, porque é menor do que 50. Então janeiro também entra aqui nesse time. Ok? De fevereiro a março também foi menor do que 50. Então entra também aqui no caso o mês de fevereiro. Ok? Aí vamos lá. De março até abril, olha que diferença. De março até abril. Então não entra aí no caso esse mês de março. E de abril até maio, como foi menor do que 50, abril também entra aqui. Então, gente, desses meses, vou pegar aqui uma borrachinha, que isso aqui está meio feio aqui no final. Então, fevereiro e aqui, por último, o mês de abril. Vou deixar aqui o A de abril. Nesse caso, observamos o nível de pluviosidade. Agora, falta a gente observar os níveis justamente na parte de temperatura mínima e temperatura máxima. Eu vou apagar essa parte de níveis de pluviosidade, que a gente já analisou quais são os meses que são possíveis em termos de chuvas, ok? Agora, vamos observar esse segundo item aqui, que é justamente o item que trata, se você observar bem aqui, ó, não for a temperatura mínima, diz aqui, a temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus Celsius. Então, a temperatura mínima nesses meses, ela diz que for superior a 15 graus Celsius. Temperatura mínima. Temperatura mínima está grafada aqui, ó, por esses pontinhos. Então, os pontilhados é a temperatura mínima, que nós vamos registrar como esse aqui, ó, essa parte gráfica aqui, ó. Vem para cá, desce aqui, que eu estou colocando aqui em vermelho. Então, a temperatura mínima. Então, temperatura, agora eu olho para o lado direito, ó. Então, aqui, se eu olhar de maio até junho, não foi superior a 15, né? Diz que tem que ter a temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus Celsius. Aqui, se eu for observar, vamos pegar aqui uma retinha que fica melhor da gente grafar isso aqui. Vou colocar agora a reta de outra cor. Vou pegar disso aqui, ó, o 10. Vou pegar uma reta com menor intensidade. O 5 aqui, ó. Aí daqui eu pego o 15. Depois eu pego o 20. Um pouquinho acima, né? O 25. Tá vendo? Tô pegando da temperatura. O 30. E o 35. Pronto. Observando aí, ó, a gente vê que do mês, ó, com base aqui, ó, nesses 15 graus Celsius, a temperatura mínima nesses meses for superior a 15 graus Celsius. No mês de maio, ela foi superior a 15? Não, né, gente? A temperatura está aqui, ó, abaixo de 15, ó, no mês de maio. Pode observar. No mês de junho, também foi inferior a 15. Aí a gente vai.
Mês de julho, inferior a 15. Mês de agosto, também, ó. Temperatura mínima, né, nesses meses for superior a 15. A temperatura mínima aqui, ó, no mês de agosto é superior. Só que agosto não está na nossa lista, então não conta. No mês de setembro, ó, temperatura mínima foi superior a 15, mas setembro não está na lista. Nós vamos observar só apenas que estão na lista. Novembro, vamos lá para novembro, andando para novembro, foi superior a 15. E aí, no caso, a temperatura mínima em novembro foi superior a 15. Opa, desculpe, está aqui, né? Novembro está aqui embaixo, não foi. Aí temos dezembro, mas dezembro não está lá. Janeiro, ó, janeiro já passou. Desculpe, gente, novembro e janeiro já conta. Então, novembro eu conto aqui. Janeiro também, com temperatura mínima. Vamos ver fevereiro. Fevereiro, aí eu observo. Fevereiro também foi superior a 15. E abril, o último mês aqui, não foi superior a 15. Pode olhar aqui, ó. Abril está aqui em cima, não foi. Só tenho fevereiro. Aí tenho janeiro. E tenho novembro. Só conferindo. Julho. Julho está aqui embaixo, ó. Julho não foi superior a 15. Junho também não. E maio também não. Então, eu tenho novembro, janeiro e fevereiro. Certo? Que pode contar. Agora, diz aqui, ó. Se ocorrer nesse período um leve aumento não superior a 5 graus Celsius na temperatura máxima. Agora, vamos observar a temperatura máxima, que é o gráfico que está mais acima, que está contínuo. Está aqui, ó. Temperatura máxima é esse aqui, gente. Esse gráfico que está aqui mais acima, no parte superior. Então, nesse caso, ele diz a temperatura mínima nesse... desculpe. Leve aumento não superior a 5 graus Celsius na temperatura máxima. Então, vamos observar aqueles 3 meses, novembro, janeiro e fevereiro. De novembro, vamos lá, não ocorrer, né, nesse período um leve aumento, ou seja, ocorrer um leve aumento não superior a 5. Então, vamos lá para novembro. Ó. De novembro até dezembro, vamos lá, ocorrer um leve aumento. De novembro a dezembro, vocês notam que teve uma queda na temperatura máxima, certo? Está aqui uma queda, daqui para cá, da temperatura máxima. Vou até botar de outra cor para vocês verem melhor. Ó, daqui para cá, gente, teve uma queda nessa temperatura máxima. Quando chega agora de janeiro para fevereiro, ó, janeiro para fevereiro, daqui para cá, gente, a gente observa que teve o quê? Um aumento não superior a quanto? A 5. Daqui para cá não é 5? De 25 até 30 não é 5? Então, daqui para cá, teve um leve aumento não superior a 5. E quando vai de fevereiro para março, houve uma queda, não teve um aumento. Então, nesse caso, em novembro, nós analisamos que teve uma queda, de novembro para dezembro, daqui para cá, teve uma queda. E de fevereiro para março também teve uma queda. Então, o único que aumentou aqui, e não superior a 5 graus Celsius, foi de janeiro para fevereiro. Como vocês podem observar aqui. Ó. De janeiro para fevereiro. Então, nesse caso, eu ficaria aqui com a resposta que em janeiro é o mês melhor para o plantio, né, dessa flor, né, rara. Ok, gente? Então, tem que analisar as 3 situações. Primeiro, a gente analisou a pluviosidade, né, que todos esses meses aqui daria certo. Depois, a gente analisou a temperatura mínima, que não foi superior a 15 graus Celsius em novembro, janeiro e fevereiro. E por último, a gente viu não ter um leve aumento nessa temperatura máxima, mas não superior a 5 graus Celsius, apenas o mês de janeiro que cumpre esse requisito. Portanto, né, letra A de amor.
né? E também de atenção. Tenham bastante atenção, que com isso vocês vão poder fazer uma provinha do Enem bem legal. Um abraço do vosso professor FJ e até a nossa próxima questão.